Nossa, é uma história muito longa, mas eu comecei muito cedo, muito jovem. Eu sou técnica de enfermagem, né? Então eu comecei muito cedo, com 17, 18 anos, na saúde coletiva em Novo Hamburgo. Nós tínhamos uma unidade volante, era um ônibus que ia para as escolas municipais, nas periferias da cidade, e aonde a gente fazia uma série de ações de saúde coletiva, saúde preventiva, educação em saúde, com as crianças das escolas, com os professores também, né? E com aquela população em torno daquelas escolas, né? Foi uma experiência muito interessante, realmente, de saúde preventiva e coletiva, né? Isso foi o início, foi o start da minha relação com as questões de saúde. Depois eu fiz fisioterapia e comecei de imediato a trabalhar com fisioterapia preventiva, focando as questões de saúde da coluna. E aí a saúde preventiva e essa relação da coluna com o trabalhador, né, me levaram às empresas, onde eu fiz uma série de trabalhos em fisioterapia preventiva também nas empresas. Na verdade, fui pioneira nessa área aqui do Rio Grande do Sul, de São Paulo para baixo. E aí, uma coisa leva a outra, e da saúde, da fisioterapia preventiva, eu passei a trabalhar com ergonomia. E na ergonomia, então, a ergonomia é pura, na sua essência, a prevenção. Quando tu mudas o ambiente de trabalho e tu trabalhas com um ambiente melhor, mais saudável, para que esse trabalhador possa trabalhar bem, com saúde, com qualidade de vida, tu estás fazendo saúde preventiva, né? Então é isso, essa é a minha trajetória. Bom, agora falando sobre mortalidade infantil e estratégias para evitar a mortalidade infantil, é de extrema relevância que a população como um todo ela tenha a noção de que é preciso acompanhamento durante a preparação para o parto, né? Por vezes as pessoas negligenciam, ou porque tem dificuldade, ou porque não entendem a relevância disso, mas é fundamental que se tenha acompanhamento de um médico durante todo o processo de gestação. Se possível, outras pessoas e outros profissionais da saúde, como por exemplo, uma enfermeira. E as UBSs, todo o sistema SUS brasileiro, nós temos uma vantagem enorme de termos um SUS, né? E isso, nós temos condições a partir das UBSs e de todo o sistema de saúde familiar, de termos o acompanhamento das gestantes durante esse processo. Então é de fundamental importância que nós não tenhamos mais partos tão complexos no sentido de ter algum tipo de risco para a criança, né? E também a saúde e o acompanhamento como um todo, em termos de doenças sexualmente transmissíveis, de cuidados durante a gestação, como por exemplo, uma alimentação saudável, higiene boa e assim por diante. Então também a saúde mental é extremamente importante, porque por vezes existe todo um contexto familiar de certa complexidade que pode atrapalhar o estado de saúde pleno, né, mental, físico, cognitivo, enfim, emocional dessa gestante que precisa tanto de apoio nesse período tão difícil. Na sequência da questão anterior que havíamos comentado sobre a saúde durante o processo de gestação, a saúde materno-infantil, nós temos também que nos preocupar com a saúde masculina, a saúde do homem, né? Dentro de um contexto familiar, a saúde do homem é muito importante, e aí a gente precisa atentar para certos preconceitos, né? Não sei se vocês se dão conta que é tão comum as mulheres fazerem exames preventivos de câncer, e, enfim, terem esses cuidados com sua ginecologista, seu ginecologista, e por vezes os homens ainda negligenciam alguns exames primordiais para a manutenção da sua saúde, né? Então nós temos, de novo, o SUS, não tem como falar de saúde coletiva, de saúde pública, sem mencionar o SUS. Nós temos toda essa estrutura fantástica que o SUS oferece, embora com algumas lacunas, com algumas dificuldades, que a população do Brasil é muito gigantesca, né? E há uma precariedade em termos sociais também muito grande, e aí as pessoas precisam do SUS, né? Mas temos um arsenal de situações, de prestações de serviços também para o homem. Então há que se pensar que esse homem tem que ser instruído constantemente, frequentemente, permanentemente, para que ele tenha o mesmo cuidado que as mulheres estão tendo na procura e na manutenção da sua saúde
sexual, sua saúde familiar, a questão do contexto de não transmitir doenças. Esse cuidado é importante, o uso de camisinhas, uma coisa tão primordial, tão básica, uma higiene boa e o uso de camisinhas são fundamentais para a saúde também do homem, além de tudo que a gente já conversou. Quando se fala em saúde ambiental, nós abrimos um universo gigantesco de questões, né? Nós temos questões pontuais, que é do ser humano, do cuidado, até com o próprio lixo que se produz, né? E nós temos ações globais extremamente importantes, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos na lavoura, o uso de agrotóxicos na agricultura familiar e na agricultura de grande porte. Nós, principalmente aqui no nosso estado, somos grandes produtores de arroz, de soja, de milho e de tantos outros tipos de alimentos imprescindíveis, inclusive para o mundo, né? Temos aquela velha história de sermos o celeiro do mundo em termos de alimentos, só que isso na retaguarda traz questões também de contaminação do meio ambiente em função de agrotóxicos. Esse é um aspecto extremamente importante. Nós temos, me parece, então, dois pilares fundamentais. Um que é o pilar das pessoas, do cuidado do indivíduo e a relação com o seu ambiente, e a relação de políticas públicas, de cuidados com o agronegócio, com poluição de modo geral. Nós temos situações de poluentes, como, por exemplo, os combustíveis, né, que movimentam e mobilizam nossos carros, nossa forma de transporte, né, que são altamente poluentes. Mas também temos muitos produtos químicos, e não só na agricultura familiar e nessas situações, como nós temos indústrias que poluem imensamente o planeta. A gente sabe que nós temos uma realidade atual de uma transformação muito grande em termos de clima, de temperatura, da natureza reagindo a uma série de situações e que são de difícil controle, até porque tem interesses financeiros por trás dessas questões, né? Mas eu diria assim que a gente precisa atentar também para as questões individuais, o que cada um de nós, enquanto sujeito, enquanto cidadão, tem de responsabilidade com o meio ambiente. E nós temos muita responsabilidade com a questão do lixo, que eu já mencionei há pouco, mas também as questões com nossa natureza, que é o rio, a poluição das estradas, das ruas, enfim, são uma série de questões que, como uma simples enchente, eu sei que não é simples, porque pode ter consequências gravíssimas, mas, por exemplo, um lixo que entope um bueiro, obstrui um bueiro, e aí, a partir dali, tem uma série de consequências muito danosas para o ser humano. Então, nós teríamos, assim, horas para se debater sobre isso, mas me parece, assim, fundamental que cada cidadão, dentro da sua perspectiva de vida, dentro do seu contexto familiar, dentro da sua realidade de relações familiares e comunitárias, tem a responsabilidade sobre o meio ambiente muito clara. Com relação, na verdade se relaciona com tudo que a gente já conversou, mas com relação ao cuidado pessoal, a questão do bem-estar, da qualidade de vida e da saúde, são questões que não são tão simples, embora nós tenhamos, a gente nasce sabendo que nós temos que promover a saúde, cuidar de nós, cuidar de cada detalhe da nossa vida, desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir à noite. O que fizemos durante essa jornada do nosso cotidiano, do nosso dia, é extremamente importante e repercute e traz relações na nossa vida. Então, o que a gente come, o cuidado com tudo que a gente coloca dentro da nossa boca, dentro da nossa vida, a nossa comida, nossa alimentação, o que a gente bebe, o cuidado com o nosso corpo em termos de exercício, que é fundamental, que é extremamente saudável, a questão da postura, da coluna, da manutenção do nosso colete anatômico, que é a nossa musculatura forte, preservada, é extremamente importante para que a gente prepare um envelhecer saudável, um 60 mais com muita vitalidade, com compromisso consigo mesmo e com o viver bem, né, com o envelhecimento saudável. Então tem uma série de questões, um sono tranquilo, um sono saudável, e se cada um fizer a sua parte, o todo, o coletivo, também é beneficiado. Se nós temos uma saúde preservada, nós temos esse cuidado cotidiano
com a nossa vida, com a preservação da nossa saúde, nós estamos também trabalhando no coletivo. Muitas pessoas saudáveis, sem dúvida nenhuma, geram um ambiente mais saudável, pessoas mais alegres, mais felizes e com uma vida muito melhor e vivendo com muito mais longevidade e o envelhecimento saudável e não doentio. E isso nós temos que começar no aqui e o agora. Nós não podemos esperar o amanhã. Cada um de nós é responsável cada dia pela sua vida.